alunos e alunas! Eu sou a professora Ana Paula, do canal Quimicana. Hoje vamos falar sobre as dispersões. Professora, e afinal, o que é uma dispersão? A dispersão é um sistema formado pela distribuição uniforme de uma ou mais substâncias no formato de partículas no interior de uma outra substância. Peraí, como assim? No caso da fumaça que sai lá das fábricas, né, eliminada pelas fábricas, que inclusive é bastante prejudicial à saúde. Esse é um exemplo de dispersão, porque a fumaça, ela é um gás. E no meio dela estão dispersas partículas sólidas. Nesse caso, nós temos uma dispersão, que é o tema da aula de hoje. Termos importantes. Disperso é aquele componente que se espalha em outro. Então, é essa partícula aqui. Dispersante é aquele componente que provoca o espalhamento, que são essas pequenas partículas aqui. No caso da água com sal, o sal é o disperso e a água o dispersante. E os dois vão formar uma dispersão. É importante que a gente faça a classificação das dispersões. Existem 3 tipos de dispersões: as soluções, os coloides e as dispersões grosseiras. Vocês podem observar com mais detalhamento essa tabela. Eu vou destacar a informação que é o grande diferencial entre esses 3 tipos de dispersões, que é o diâmetro médio entre as partículas. Eu até fiz um destaque aqui embaixo para vocês terem atenção a esse fato. As soluções, elas têm diâmetro, as partículas dispersas têm diâmetro menor que 1 nanômetro. Vamos lembrar que o nano significa 10 elevado a menos 9. Portanto, as partículas, elas têm tamanho inferior a 1 vezes 10 elevado a menos 9 metros, tá? No caso das soluções, eu não consigo utilizar um microscópio para enxergar, eu não consigo usar uma centrífuga para ela sedimentar, eu não consigo filtrar. Então, é impossível enxergar as partículas, sedimentar as partículas ou filtrar as partículas. Isso no caso das soluções. No caso dos coloides, o tamanho das partículas aumentou um pouquinho. Então, ele passa de 1 nanômetro a 1000 nanômetros. E nesse caso, se eu tiver equipamentos específicos, eu já consigo enxergar a partícula utilizando um ultramicroscópio. Eu consigo sedimentar essa partícula utilizando uma ultracentrífuga. E eu consigo filtrar essa partícula utilizando um ultrafiltro. Reparem que essa palavra ultra significa que o equipamento tem uma sensibilidade alta, porque as partículas não são tão grandes. No caso das dispersões grosseiras ou suspensões, é muito fácil enxergar a olho nu. Então, é possível ver a olho nu ou ao microscópio comum. É possível utilizar uma centrífuga comum ou simplesmente usar a ação da gravidade. É possível filtrar utilizando um filtro comum, porque as partículas nas dispersões grosseiras, elas têm diâmetro médio superior a 1000 nanômetros. E quais são os exemplos desses tipos de dispersões? Então, nós temos a água com açúcar, que é um exemplo bem comum do nosso dia a dia. O açúcar, ele é o disperso. E a água, o dispersante. Ao agitar, eles vão formar uma mistura homogênea,
que é uma mistura monofásica, que tem uma única fase. Então, nesse caso, a gente não consegue visualizar o disperso, que é o soluto dissolvido, de modo algum, utilizando equipamento algum. No caso da gelatina, que é dispersa em água, portanto, a gelatina é o disperso e a água é o dispersante. Eu também formo, a olho nu, aparentemente, uma mistura homogênea, mas na realidade essa mistura ela é heterogênea, então ela não é homogênea. O disperso, que é a gelatina, ele pode ser visualizado com o auxílio de equipamentos, como eu falei no slide anterior, ultramicroscópio, ultracentrífuga. Agora a gente vai fazer uma pausa, porque eu vou falar para vocês sobre os tipos de coloides. Então, eles têm tamanho de partícula entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros. São misturas heterogêneas, mas a gente precisa utilizar um equipamento sensível para conseguir visualizar isso. E nós temos alguns tipos de coloides, que é esse tipo de dispersão. Temos, por exemplo, o aerossol líquido, que é quando a fase dispersa é o líquido e a fase dispersante é o gás. É o que acontece com a neblina. O aerossol sólido é o que acontece com a fumaça que sai lá da chaminé da fábrica. É um sólido disperso em um gás. No caso da espuma, nós temos um gás disperso no líquido, que é o que acontece com a espuma de sabão e de combate a incêndio. As emulsões é um líquido disperso em outro líquido, que é o que acontece no leite, na maionese, na manteiga. Tem lá na nossa cozinha. O sol é um sólido disperso em um líquido. A gente tem como exemplo a pasta de dente. Eu usei aqui para destacar nesse slide alguns exemplos, mas todos eles são importantes. Então, eu sugiro que você pause o vídeo e anote todos esses tipos de coloides, porque eles vão fazer diferença na hora da execução de uma prova, de um exercício. Um detalhe importante. Não existe coloide do tipo gás no gás, porque as dispersões formadas por gases são sempre homogêneas, ou seja, são sempre soluções. E a gente sabe que os coloides são dispersões heterogêneas. Então, no caso do gás dissolvido em gás, a gente tem uma solução e não uma dispersão coloidal, não um coloide. E aí, nós temos também as dispersões grosseiras ou suspensão, que é o caso da água e enxofre. Nesse caso, a gente pode agitar a água com enxofre e aparentemente vai parecer que é uma mistura que está homogênea, né? Mas no decorrer do tempo, em pouquíssimo tempo, na realidade, o enxofre ele sedimenta, como a gente pode ver aqui na imagem. E aí, nesse caso, a mistura ela vai ser heterogênea a olho nu. É o que acontece também com a água com areia. Vai acontecer o mesmo processo, também é uma suspensão ou dispersão grosseira. No caso dos coloides, tem duas características importantes. Uma delas é avaliada pelo efeito Tyndall. O efeito Tyndall, ele é um efeito que foi desenvolvido por John Tyndall em 1869. E o que é esse efeito? Ele é o fenômeno de desvio da luz. Então, eu tenho a luz e uma partícula. Essa partícula é uma partícula coloidal, portanto, eu não consigo ver ela a olho nu. Mas essa luz, quando ela incide sobre a partícula, ela sofre um desvio. Então, essa luz,
quando ela entra em contato com a partícula coloidal, ela desvia. E aí, esse desvio da luz, ele é percebido porque a gente começa a conseguir enxergar o caminho que essa luz está percorrendo, o trajeto que a luz faz. Pois essas partículas coloidais, elas dispersam os raios luminosos, que é o que acontece nesse lindíssimo entardecer avermelhado, né? Porque no ar a gente tem partículas dispersas. A luz, quando bate nessas partículas, ela sofre um desvio, e aí esse desvio gera esse efeito lindíssimo desse entardecer avermelhado. O efeito Tyndall é um efeito observado apenas em coloides ou em dispersões coloidais. Então, no caso das soluções, olha, que é esse Becker número 1, nós não conseguimos ver o trajeto, porque as partículas são tão pequenas que elas não desviam a luz. Então, o efeito Tyndall é um efeito que caracteriza os coloides. Então, quando eu preciso diferenciar uma solução de uma dispersão coloidal, eu posso utilizar o efeito Tyndall. O movimento browniano é uma outra característica dos coloides. Esse nome é em homenagem ao cientista Robert Brown. E o movimento browniano é esse movimento incessante, caótico e aleatório das partículas dispersas no coloide, como a gente consegue ver aqui na imagem. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido a nossa aula. Eu sou a professora Ana Paula do canal Quimicana. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!